Então convidamos pastor Heber, e pastor Heber preparou direitinho a lição de hoje, e eu quero que você, a gente odeia smartphone, mas nesse momento está precisando do smartphone. Então eu quero que você pegue seu smartphone, nós já repassamos a lição, ela na versão online, Heber, pode vir, já repassamos na versão online para todos os irmãos, e aí você tem no smartphone a versão online. É óbvio que Heber preparou uma série de slides, nós vamos ver, vamos acompanhar, e hoje nós vamos aproveitar mais um pouquinho da rica lição que o Senhor nos deu. Amém? Então, pastor Heber está com a oportunidade e, por gentileza, irmãos, vamos agora nos deliciar com a palavra do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão, é muito bom vê-lo na casa do Senhor. Fala aí para ele em nome de Jesus. Mais uma vez, vire por outro lado e fala assim, é muito bom te ver aqui na casa do Senhor. Amém? Irmãos, eu antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de contar um testemunho. Na Santa Ceia passada, do mês de fevereiro, um dia antes, quem pregou aqui foi o presbítero Renato. Um dia antes, eu fui visitar o meu pai, cheguei lá por volta de 4h30, 5 horas da tarde, e chegando lá, o meu pai estava praticamente morto, em cima do sofá. Eu levei meus filhos para ir lá, meu filho com saudade do avô, aquela coisa toda, levei os meus filhos, e meu pai estava praticamente morto naquele sofá, alguns dias já sem comer, alguns dias já sem dormir, e uma infecção no estômago que ninguém sabia o que era. E aí eu fiquei com ele até meia-noite, eu até liguei para o pastor Luiz, falei, pastor Luiz, já vai preparando alguma coisa aí pelo Gama, porque eu estou aqui no Valparaíso, eu não sei se vai precisar. O pastor Luiz falou, não, se precisar eles mesmo faz a transferência. E aí eu voltei de casa meia-noite, só que no domingo de manhã eu tive que voltar com ele para terminar os exames, fazer todos os exames. Obrigado, meu irmão. A tampinha aqui em cima, tá certo. E aí, quando eu cheguei nos exames, o médico falou, volta meio-dia, porque nós vamos ter o resultado meio-dia. Eu falei, pai, então eu vou te deixar em casa e vou para a minha casa ver a Santa Ceia, porque está tendo Santa Ceia transmitida, então eu vou lá assistir. Quando eu cheguei em casa, o evangelista Geuel estava orando com toda a igreja. E eu lembro que o evangelista Geuel falou assim, Senhor, abençoa o pai do pastor Heber, o irmão Milton e tal, e aquele clamor. Irmãos, à tarde, meu pai já era outra pessoa. Já estava com força, já tinha comido. Passou um mês, e meu pai me ligou ontem e falou, eu não tenho mais nada. Pegou Covid semana passada, não aconteceu nada, não teve nenhum sintoma, mas testou positivo. E aí, pastora, está curado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, quando a igreja ora, Deus abençoa. Então, eu quero começar essa ministração contando esse grande testemunho que aconteceu na vida do meu pai. Amém? Vamos para a lição. Jojo, vamos começar os trabalhos, meu irmão. Coloca o primeiro slide, por favor. Quem está com a sua revista pode abrir na página de número 54. Você tem aí no seu smartphone, você que está em casa, você pode pegar a sua revista, pode pegar seu smartphone e vai estar aí, já está aí disponível. Então nós estamos no estudo número 9, a festa dos tabernáculos. E o texto áureo diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Levítico, capítulo 23, versículo 34. Leitura bíblica diária. Vamos ler a leitura bíblica diária. Leitura bíblica diária. Levítico 23, 39 e 43. Diz assim, porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra,
celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrarei essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, e no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, olha aí a figura aí. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verdade aplicada, que os nossos autores colocou aqui na revista. Verdade aplicada. A festa dos tabernáculos foi instituída por Deus para que os israelitas se lembrassem do período em que eram peregrinos no deserto, habitando em tendas. Para a igreja, representa o fim da nossa peregrinação rumo ao estado eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar aqui esta manhã, no retorno dessa Santa Ceia aqui, de forma presencial. Abençoe a minha vida, que estará falando esta manhã. Senhor, que eu consiga transmitir tudo aquilo que Tu colocares em meu coração. Abençoa os irmãos que estão em casa, também participando dessa ceia e desse estudo. Abençoa de uma forma especial. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vocês se lembram desse evento? Jojo, o primeiro vídeo. Vocês se lembram desse evento aí? Glória a Deus. Já dá para passar? Esse evento, muitos vão se lembrar. Coloca aí, por gentileza. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo convida todos os irmãos a participar na próxima sexta-feira, dia 10, às 16 horas, da grande celebração nacional da Santa Ceia, que contará com a participação e a interação de todas as nossas igrejas do Brasil. Nesse mês de abril, vocês cearão em casa com suas famílias e acompanharão toda a transmissão dessa importante celebração ao vivo por meio da nossa página no Facebook, sem deixar assim de relembrar o amor de Cristo, seguindo o que a sua palavra diz. Então, nessa sexta-feira de feriado nacional, reúna sua família em casa, prepare seu pão, seu suco de uva e aguarde para participarmos deste momento juntos. Quantos lembram desse evento? Diga amém. Glória a Deus. Esse evento aí foi no ano passado, na Santa Ceia de abril, no mês do dia 10. E ali foi bem no início da pandemia, os irmãos lembram? Bem no iniciozinho mesmo da pandemia. Houve o decreto do governador e nós tivemos que fazer os cultos de forma online. Isso foi no dia 10, mas no dia 5, no meu aniversário, no dia 5 de abril, eu estava conversando com o pastor Gedeon Júnior, em chamada de vídeo, por volta de 2h30 da tarde. E aí, conversando com ele, ele chamou a minha esposa para tratar de algum assunto. Minutos antes, a minha esposa estava bem na cozinha, arrumando ali as coisas do almoço, aquela coisa toda. E quando o pastor Gedeon Júnior a chamou, eu vi que ela estava muito mal, estava tremendo. E eu só sei que ela já foi para debaixo da coberta e ficou tremendo. 30 minutos depois, o SAMU já estava dentro da minha casa. E o SAMU já estava levando para o hospital. O fato é que chegando lá foi diagnosticada a mesma coisa que já havia acontecido há 2 anos atrás. Erisipela, uma dor na perna. Ela teve uma infecção porque teve uma feridinha no calcanhar, entrou uma bactéria e ali ela pegou essa doença. Os pastores já oraram, eu lembro que a Geide ligou, a pastora Geide, a pastora Loide ligou também orando, e ela ficou internada no Hospital do Gama. Mas estava bem no início do coronavírus.
Nós não sabíamos muito bem como é que era isso. Poucos irmãos, eu acho que ninguém, se não me falha a memória, só o pastor Luiz nessa época já tinha pegado o coronavírus, não sei, dia 10 de abril do ano passado, em maio. Então, antes disso aí, eu acho que ninguém havia pegado ainda o coronavírus. Então, nós não sabíamos muito como que seria isso. E aí eu fiquei um pouco preocupado, porque ao chegar no hospital, na onde a Lidiane ficou, a ala seguinte, bem próxima, eles falaram assim, ali é o pessoal que está testado positivo, testou positivo para o coronavírus. E quando eu voltei no dia seguinte, eu não pude mais entrar. Falaram assim, ó, não pode entrar por conta do coronavírus. E eu fiquei naquela situação muito preocupado. O fato é que no dia dessa ceia, dia 10 de abril, quando começou a Santa Ceia, eu estava sozinho em casa, meus filhos na casa da tia e a minha esposa internada no Hospital do Gama. Começou a Santa Ceia, eu fui na padaria, preparei a minha ceia, comprei ali o meu pão, preparei ali meu suco de uva, e orando ao Senhor e muito preocupado, porque nós que somos casados, que amamos a esposa, se a esposa vai mal, nós também ficamos mal, nós também ficamos preocupados. E aí quando foi o louvor, ia começar a pregação, o telefone toca, a Lidiane ligando e falando assim, pode vir me buscar, porque o médico acabou de me dar alta. Eu já corri ali, peguei o carro e ali eu fui buscar a minha esposa e conseguimos ceiar nesse dia, online, no dia 10 de abril. Passou um ano, estamos em abril de 2021, e nós percebemos, irmãos, que muitas pessoas hoje em dia já conseguem entender que não tem ninguém melhor do que ninguém. Que todo mundo está no mesmo barco, se não for a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E nós já aprendemos que nós somos dependentes de Deus. Deus está conosco, e se Ele não estiver conosco, tudo cai, tudo rui e tudo se acaba. E nós percebemos que hoje muitos não conseguem mais bater no peito, porque pensam assim, não, estou com a máscara, eu realmente preciso de Deus, o coronavírus está aí, alguns corpos reagem de uma forma mais tranquila, outros não. A minha esposa teve Covid, perdeu o olfato, perdeu o paladar, mas nada além disso. Outros já sentem mais, outros já não sentem é nada, porque eu nunca peguei, nunca testei, eu acho que eu até já peguei, mas até hoje não foi diagnosticado que eu peguei Covid, mas muitos nem pegam. Mas o problema é, que eu quero chamar a atenção, é que todos nós estamos no mesmo barco e todos nós precisamos de Deus. Quantos precisam de Deus aqui? Diz um amém ao Senhor. E pastor Hebe, o que isso tem a ver com a lição de hoje? Tem tudo a ver com a lição de hoje. Porque a festa dos tabernáculos irá nos mostrar que nós dependemos de Deus, que nós dependemos da graça do Senhor. Nós estamos aqui esta manhã, não é porque somos melhores do que ninguém não. Nós estamos aqui esta manhã, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e podemos estar aqui esta manhã participando da Santa Ceia do Senhor e aprendendo nesse estudo. Essa revista é simplesmente maravilhosa, escrita pelos nossos pastores ali de Formosa. E eu gostaria do próximo slide, por gentileza, para fazer aqui um resumo do que já aconteceu aqui nestas festas. Se você está com a sua revista, abra na página 40 e 41. Eu vou usar a expressão do pastor Elias Santana na última lição, onde o pastor Elias Santana usou a expressão bloco. Então nós temos aqui o bloco 1 e o bloco 2. No bloco 1 de festas do plano profético, que são 7 festas, nós temos aí a Páscoa, que no plano profético vai falar sobre a morte de Cristo. Aí o nosso irmão Elton nos trouxe aqui uma palavra abençoada sobre a Páscoa. Depois o evangelista Jeuel nos falou sobre os pães asmos, que no plano profético irá nos falar sobre o sepultamento de Cristo. E depois o presbítero Renato, aqui na última Santa Ceia de fevereiro, nos falou sobre as primícias, que no plano profético vai falar sobre a ressurreição de Cristo.
Aí se passaram 7 semanas, 49 dias mais um, aí nós entramos na era da igreja, que foi o Pentecoste. Aí o evangelista Jesuá nos trouxe sobre esse tema, a era da igreja, o Pentecoste. Lembrando que a Páscoa, pães asmos e primícias está aí no mês de Nissan ou Abib. Já chegando aqui, já no segundo bloco, nós temos aí 3 grandes festas. Nós temos aí o arrebatamento, que são as trombetas. As trombetas e no plano profético, o arrebatamento da igreja, onde o nosso ministro de louvor, irmão Tiago Salles, nos trouxe aqui esta palavra sobre as trombetas. No domingo passado, o pastor Elias Santana nos trouxe sobre o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que no plano profético vai falar sobre a grande tribulação. E hoje coube a mim, a convite do pastor Gedeon Júnior, a falar sobre os tabernáculos, que no reino, que no plano profético é o reino de Cristo. Todas essas festas, trombetas, expiação e tabernáculo, está no mês do Tishrei, que é o início do calendário civil. E hoje nós vamos explicar sobre o tabernáculo, que é o reino de Cristo. Pode voltar para mim, Jojo, por gentileza. Então, irmãos, essa festa é uma festa muito interessante, que é a festa dos tabernáculos. Então nós chegamos nessa terceira festa, a última festa, que era uma festa de muita alegria. Se a festa das primícias, se a festa das trombetas, se a festa do Pentecoste, havia alegria nessas festas, aqui, na festa dos tabernáculos, a alegria era dobrada. E essa festa, meu irmão, ela se resumia no seguinte fato: Deus havia falado que essa festa tinha que ser da seguinte forma: as pessoas deveriam sair de suas casas, as pessoas deveriam ir para o quintal ou para a varanda e preparar cabanas para que pudesse ficar ali 7 dias. O primeiro dia era um descanso solene, não podia fazer nada. Nenhum trabalho servil poderia fazer no primeiro e no 8º dia. Mas no segundo dia, tinha que colocar ali as tendas no quintal, as tendas na varanda, e essa tenda não podia ter muito luxo. Essas tendas tinham que ser frágeis, tinha que ser de ramos, como diz aqui o texto bíblico, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros, e as pessoas faziam essas cabanas, e o teto tinha que estar livre, para que eles pudessem visualizar o céu. Porque ao visualizar o céu, eles poderiam entender: nós não somos ninguém, nós precisamos de Deus. Nós estamos nessa cabana frágil, que não nos dá fortaleza nenhuma, que não nos dá proteção nenhuma, que não nos dá nenhum tipo de segurança, mas nós vamos estar com os nossos olhos fitos aos céus, porque é de lá que vem a nossa proteção, é de lá que vem o nosso refúgio, é de lá que vem a nossa segurança. E nessas cabanas ficavam ali ricos, pobres, estrangeiros, escravos, e ficavam todos ali naquelas cabanas, que aí nós vemos aqui o parágrafo 1º, a importância da festa dos tabernáculos. A festa de Sucote, que no hebraico chamava-se Sucote, era conhecida como festa das colheitas ou festa do tabernáculo. Iniciava-se no dia 15 do mês de Tishrei. Era um período de 7 dias em que os israelitas deveriam se alegrar diante do Senhor. No 1º e no 8º dia era decretado um descanso solene. E ao fazer essas cabanas, eles tinham que entender: nós dependemos de Deus. O autor usou um texto aqui de Hebreus 11:8, Jojo, por gentileza. Hebreus 11:8, versículo do 11, do 8 ao 10, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, ele foi pela fé, sabendo que Deus iria proteger, sabendo que Deus iria guardar, sabendo que Deus iria dar vitória. Pela fé, versículo 9, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque a promessa seria: a sua descendência também será próspera e abençoada. E no versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pode voltar para mim, por gentileza.
Então a festa dos tabernáculos é entender que nós dependemos de Deus. E aí, já no ponto 1, ponto 2, quando fala das festas das colheitas, era celebrado com muita alegria. Olha o parágrafo 1, a festa dos tabernáculos celebrará 7 dias, quando tiveres colhido da sua eira do teu lagar. O autor usou um texto aqui de Números 29, eu quero que você abra em Números 29, por gentileza, que eu quero falar com os irmãos algo que me chamou a atenção. Números capítulo 29, só lembrando que nós estamos na leitura bíblica diária de Números. Amanhã será o capítulo 8, parte 2, com o pastor Elias Santana. Escute, divulgue e deixe Deus falar ao seu coração. Números 29. Olha só, olha aqui para mim em nome de Jesus. Essa festa, as outras festas, geralmente era usado 2 novilhos ou 2 bezerros. Era usado o bode, porque toda festa tinha que ter o bode da expiação em prol do pecado, e era usado também cordeiros. Mas o que me chama a atenção nessa festa, obrigado meu irmão, muito obrigado, essa água aqui me ajuda bastante, que Deus abençoe, no nome de Jesus. O que me chama a atenção aqui no Números 29, é aqui no versículo 13, olha por gentileza, versículo 13 de 29, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão ele sem mancha. Agora no versículo 17, você não vai ter mais 13 novilhos ou 13 bezerros. No 17, no segundo dia, você vai ter 12 bezerros. No versículo 20, você não vai ter 12 nem 13, você vai ter 11 no terceiro dia. Já no quarto, versículo 23, você vai ter 10. No versículo 26, no quinto dia, você vai ter 9. No versículo 29, no sexto dia, você vai ter 8 bezerros. E no sétimo dia, você vai ter 7 bezerros. Se você pegar do 13 bezerros no primeiro dia, e for trazendo até o sétimo dia com 7 novilhos, tem uma explicação. Jojo, o próximo slide. A explicação é a seguinte: o total de novilhos oferecidos fica em 70. 70 era o número redondo no qual os israelitas calculavam os povos da terra. E a interpretação dada a estes sacrifícios pelos próprios judeus é que foram feitos no sentido de interceder a Deus em favor de toda a raça humana. O sacrifício único de Jesus Cristo haveria de abranger pessoas de todas as nações que se convertessem a Ele. Então, por se tratar da última festa, eles totalizaram de forma, pegando do primeiro dia até o sétimo, 70 novilhos. Porque na cabeça dos israelitas, 70 simbolizava o número de toda a raça humana. E eles estavam ali fazendo sacrifício para que toda a raça humana pudesse alcançar a Deus. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele fez para que todo mundo pudesse entregar a vida a Ele e servir ao Senhor para todo sempre. Então você que está me assistindo, você que participa dessa transmissão, se você ainda não aceitou a Jesus, aceite, porque Ele veio como cordeiro, morrer pela minha vida e pela sua, para que um dia possamos estar com o Senhor eternamente. Então, irmãos, nessa festa aqui, eles tinham essa preocupação que simbolizava 70. Você pode observar que número 7, 70, o número 7 é o número da perfeição, da completude. E aí tem muito isso em todas as festas. 7 dias, 7 voltas, 7 cordeiros e 7 isso, é porque faz parte da perfeição de Deus. Continuando aqui a leitura da revista, parágrafo 2. A festa dos tabernáculos era a festa agrícola que celebrava a colheita final, com a qual Deus havia abençoado o povo durante o ano. E isto deveria ser comemorado. Por quê, irmãos? Trabalhava arduamente, conseguia a sua colheita, e eles ofereciam, como já foi explicado aqui, as primícias dessas colheitas. E aí ele vem dizendo aqui, logo aqui em seguida: por esta razão, o Senhor ordenou ao povo que todos tinham o direito de se alegrar nessa solenidade, incluindo escravos e estrangeiros. Imagina a alegria de um escravo ao participar dessa grande festa. E aqui diz mais ainda: das festas do Senhor,
Essa era a que mais produzia união entre o povo, pois todos ali habitavam muito próximos uns dos outros, sobre a mesma condição, e repartia as suas refeições entre si. Então era uma festa jesuá de muita alegria. Todos na cabana, visualizando o céu, muita alegria, isso independente de ter escravo, estrangeiro, pobre ou rico, todos estavam ali, com muita música, com muito som, de alegria e louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Eu achei interessante o pastor Gedeon Júnior, falando o seguinte: num momento tão difícil dessa pandemia, nós estamos falando sobre festas. É porque nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus, independente de qualquer coisa, nunca irá nos abandonar. Nunca irá deixar de olhar para nós. Nunca irá deixar de olhar para a sua igreja e para o seu povo. Deus vai nos abençoar, vai nos entregar a grande vitória. Agora, irmãos, essa festa, ela lembra o Senhor habitando com Israel no deserto. Está aí 1.3. 1.3. Essa festa nos lembra o Senhor habitando com Israel no deserto. Aí o autor colocou Números 14. Se você pegar Números, vamos chegar lá daqui um pouquinho, nós estamos no capítulo 8 da leitura bíblica diária. Mas daqui um pouquinho nós vamos chegar lá em Números 13, Números 14. Quando o Senhor havia libertado o povo, onde Deus fez aquele grande milagre em abrir o mar fazer paredões e o povo passar a pés enxutos. O povo, irmãos, ao invés de agradecer a Deus, de glorificar a Deus pelo livramento, Deus deu vitória para esse povo, mandava uma nuvem para poder aliviar aquele calor intenso do deserto durante o dia. Deus mandava fogo à noite, coluna de fogo, para os guiar na escuridão à noite. Deus dava codornizes, dava pão, dava água. Deus abençoou esse povo em todos os sentidos. Mas era um povo murmurador. Era um povo que não confiava em Deus. E Deus não tem pacto com quem é murmurador, não. Deus não tem pacto por quem fica reclamando a todo momento, a todo instante. Aí Moisés pega e fala: bora fazer o seguinte, vão lá na terra, dar uma olhadinha lá e ver como é que está aquela situação. Eu quero que me traga um relatório de tudo aí. Ver como é que são a terra, se os muros são altos ou baixos, como é que são aqueles homens, se é de grande ou pequena estatura. Eu quero saber de tudo, me traga um relatório. Ficaram lá 40 dias e chegaram para Moisés até com uma conversa boa. A terra é muito boa, a terra é próspera, a terra é uma cidade muito abençoada, um cacho de uva. Para você ter ideia, Moisés tem que ser carregado por 2 homens. Tamanha é a fartura daquela cidade. E aí, irmãos, de repente, o povo começa a ver dificuldade. E começou a falar assim, só que tem um detalhe. Os homens lá são homens muito altos. Lá tem os heteus, amorreus, jebuseus, são homens de grande estatura. E nós não temos condições nenhuma de lutar contra aquele povo. A Bíblia diz que Josué e Caleb ficaram indignados, rasgaram as vestes, que é um protesto máximo entre o povo. E aí, irmãos, Deus simplesmente se ira com aquele povo. Porque o versículo, coloca para mim, Jojo, por favor, porque o próximo slide vai dizer o seguinte, que no versículo 5 de Deuteronômio 29, diz que 40 anos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre as vossas vestes. Já pensou, pastor Vanberto, o senhor usar um terno 40 anos e nunca se acabar esse terno? Usar uma calça e nunca acabar a calça? Usar uma camisa e nunca acabar essa camisa? Era o que acontecia ali. 40 anos não fazia as vestes envelhecer, nem envelheceu no teu pé o teu sapato. O sapato, para ser bom, meu irmão, dura aí, você usando direto, o quê? Uns 5 anos. Mas tem que ser bom mesmo. Porque se for qualquer um ano, já era, já acaba. E ali não, 40 anos, não envelhecia o sapato. Mas mesmo assim, volta para mim, Jojo, esse povo ficava murmurando. Esse povo não confiava em Deus e ficava murmurando constantemente. Aí Deus pega e fala, então é o seguinte, ninguém mais vai entrar na terra prometida, exceto Josué, exceto Caleb. O resto perecerão, porque
murmurou. Vire para o seu irmão e fala assim: não murmure, meu irmão. Fala mais alto: não murmure, meu irmão. E esse povo então ficava murmurando. Então essa festa dos tabernáculos irá nos mostrar que Deus está conosco. Foi no deserto que Deus habitou com os hebreus na figura do tabernáculo. Ali Todo-Poderoso tabernaculou com eles por meio de tendas. Próximo slide, Jojo. E aí, irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor ali. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Ou seja, eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Você está numa cabana frágil, você está numa cabana feita com ramos, com palmeiras, mas saiba de uma coisa: se eu não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Eu sou o teu Deus, e eu vou te guardar, e eu vou te livrar de todas as coisas, e o meu nome na sua vida vai ser glorificado e exaltado. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus, irmãos. Quando nós vemos aquela palavra, tudo é possível ao que crê, é porque tudo é possível ao que crê. Se você crê, a vitória vai chegar na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Então, quando eles estavam nas cabanas, naquelas tendas, eles podiam entender: Deus está comigo. Olha o tópico 2, por gentileza: a festa dos tabernáculos no Novo Testamento. A festa dos tabernáculos cumpre nas duas vindas de Cristo. Ela se cumpre nas duas vindas de Cristo. A festa dos tabernáculos prenuncia primeiramente a vinda do Emanuel, Deus conosco. Está lá em Mateus 1:23. Os judeus aguardavam o momento em que Deus habitaria com eles novamente por meio do Messias, mas para isso era necessário que o tabernáculo de Davi fosse restabelecido. Eu estava dando uma estudada sobre o tabernáculo de Davi, e eu gostaria de ler para os irmãos, porque na vida de Cristo o tabernáculo de Davi foi restabelecido. E eu estava fazendo uma pesquisa. O tabernáculo de Davi marcou uma mudança revolucionária daqueles sistemas que separava Deus do povo. Sem violar o espírito da lei de Moisés, Davi cultivou um espírito de intimidade novamente entre o povo e o Senhor. E aí diz que a restauração do tabernáculo de Davi se refere a nós como templo. Deus está nos chamando para sermos conquistadores, a restaurar o período do louvor, da adoração e de conquista, como foi na época de Davi. E se você abrir a Bíblia, no próximo slide, Jojo, coloca por gentileza, quando teve a arca, quando teve a arca da aliança, do concerto, olha só o que aconteceu. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e o consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca do Senhor representava a presença de Deus e o poder de Deus. Essa arca foi levada, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. 20 anos sem essa arca. E aí Davi então, ele começa a tentar trazer essa arca novamente. E aqui a revista vai nos dizer o seguinte, que essa festa dos tabernáculos vai dizer o seguinte aqui, ó: mas para isso era necessário que o tabernáculo de Davi fosse restaurado. E isto aconteceu com o nascimento de Jesus. Desse modo, podemos entender que em Jesus de Nazaré, Deus tabernaculou com os homens, na figura dessa tenda humana, qual ele habitou com os hebreus, naquele tabernáculo de madeira e cortinas, durante a peregrinação no deserto. Jesus é a encarnação do Verbo. Quando ele veio para esse mundo, quando diz lá em Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu em nosso favor, ele morreu por nossa culpa, mas a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora eu tenho livre acesso a Deus. Eu posso orar em qualquer momento e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Essa semana minha esposa me fez uma pergunta, e ela perguntou assim: será que nesse meu período de oração, que eu estou na torre de oração, ela está às 5 da manhã, eu estou meia-noite, ela falou assim para mim: será que nesse período de oração eu posso orar em pé? Eu posso orar em pé, eu estou meio cansado, eu posso orar em pé? Eu falei: você pode orar até deitada, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar de joelho, você pode orar, meu irmão, prostrado. O véu se rasgou, você tem livre acesso diante de Deus. Você pode orar em qualquer momento, em qualquer horário, e Deus vai ouvir o seu clamor, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir o clamor do seu povo. E saiba de uma coisa: essa torre de oração, nós já estamos vendo o resultado, e Deus vai fazer muito mais nas nossas vidas. Então Jesus veio, e Ele veio abençoar as nossas vidas. Agora, quando Jesus veio, o pastor Gedeon Júnior, quando Jesus veio, foi para nos mostrar que nós tínhamos acesso ao Pai, que através de Jesus, nós tínhamos acesso ao Pai. Olha o que o Filipe perguntou para Jesus, coloca aí, Jojo. Olha o que Filipe perguntou para Jesus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Senhor disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ele fala: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nós temos um único acesso a Deus através de Jesus. Então essa festa dos tabernáculos nos mostra isso, irmãos, que nós temos acesso direto a Deus, nos mostrando que Ele é Deus Emanuel, é Deus conosco, e Ele vai nos abençoar de uma forma especial. Havia 2 rituais nessa grande festa. Além de fazer as cabanas frágeis, com o teto livre, para que eles pudessem olhar para o céu, havia 2 rituais nessa festa. O primeiro ritual era o derramamento de água, conforme está em João capítulo 7, versículo 37. É interessante que do versículo 10 ao 53, não tem como ler agora, mas do versículo 10 ao 53 vai falar que houve uma dissensão ali, uma discussão entre os judeus. Uns olhavam para Jesus como uma pessoa boa, outros olhavam para Jesus como uma pessoa má. E aí, irmãos, havia uma dissensão ali. Jesus não queria estar na festa dos tabernáculos de forma visível. Ele queria estar ali, mas de uma forma que as pessoas não vissem. E ele foi oculto para essa festa, ao que diz a Bíblia. Mas no versículo 14, diz a palavra do Senhor que ele aparece na festa dos tabernáculos, ensinando a palavra de Deus. E essa festa era o seguinte: é que no 7º dia, como diz aqui na lição, no último dia da festa dos tabernáculos, os judeus realizavam o ritual do derramamento de água, da libação, chamado Hoshana Rabbah, que significa grande salvação. Durante esse ritual, os judeus oravam por chuvas e pela vinda do Messias, baseado em Isaías 44, 3 e 4, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade. Então eles oravam pela chuva, para que pudesse ter uma colheita boa, uma colheita frutífera, uma colheita próspera. Então eles oravam a Deus para que Deus mandasse chuva. E aí, irmãos, nesse ritual,
O sacerdote tirava água do tanque de Siloé, num jarro muito bonito, e levava ao templo, seguido por um grande cortejo, cantando com alegria. Então eles iam lá no tanque de Siloé, eu até anotei aqui, o tanque de Siloé era um reservatório de água, localizado em Jerusalém, no sul do templo, a leste e sudeste da cidade. E esse tanque de Siloé ficou muito conhecido, porque ali foi curado um cego de nascença. Então eles iam lá no tanque de Siloé, pegavam esta água, levava para o templo e ali colocava essa água ali, conforme está aqui na revista, quando o autor colocou aqui. Então eles iam, pegavam o tanque de Siloé num jarro e levavam ao templo, seguindo por um grande cortejo, cantando com alegria: vocês tirarão água das fontes de salvação. Isaías 12:3. No templo, o sumo sacerdote derramava água ao pé do altar, após dar nele 7 voltas. Então dava 7 voltas no pé do altar e derramava essa água ali no templo. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor que o povo agitava os ramos de palmeiras, clamando pelo Messias. Está aqui no Salmo 118. Eles cantavam o Salmo 118. Ó Senhor, nos salva, te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Quando estava acontecendo isso, quando estava, pastor Fernando, acontecendo esse ritual do derramamento de água, ali no templo, dando 7 voltas, o Senhor Jesus aparece. E o Senhor Jesus aparece, e o Senhor em alto bom som: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ali naquele momento, eles entendiam que ele se declarou ser o Messias. Ele esperou o momento certo, pastor. E no momento certo ele aparece. Ele: é agora que eu vou falar isso aí. Se alguém tem sede, olha aqui para mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque você nunca mais vai ter sede. Lembra da mulher samaritana? Como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. O Senhor falou assim: você não sabe quem você está falando? Porque se você soubesse com quem você está falando, você nunca mais vai ter sede na sua vida. Como é que está seu coração esta manhã? Angustiado, triste, abatido? Toma água, meu irmão. Toma água. Água espiritual que é Jesus. E você nunca mais vai ter sede. E o nome dele vai ser sempre glorificado e exaltado na sua vida. O nome dele vai ser glorificado e exaltado. Coloca aí. Esse texto eu já li. Aí, meus amados irmãos, quando nós chegamos aqui no 2.3, vai se falar do segundo ritual, que é o ritual da iluminação do templo. No primeiro ritual, eles oravam para que Deus mandasse chuva, para que pudesse abençoar a colheita. Mas a importância da chuva, que é muito grande, não podia também faltar o sol. E eles então oravam agradecendo a Deus pelo sol, agradecendo a Deus por esta maravilha que é o sol. Então o ritual de iluminação do templo foi importante nos tempos de Jesus. E aqui fala, nesse ritual, milhares de pessoas que chegavam a Jerusalém para aguardar a festa, vinham ao templo carregando tochas acesas, de modo que a cidade inteira ficava iluminada e se juntavam no pátio. Nesse ritual, 2 coisas aconteciam. Primeiro, os judeus agradeciam pelo sol, que também era necessário para a colheita. E segundo, reconheciam a Deus como a luz de Israel e clamavam pelo Messias. Slide próximo, Jojo, por gentileza. E aí no próximo slide nós temos o Salmo 27:1, que diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Observe que a lição todinha fala de Deus conosco, de Deus estar presente nas lutas, nas dificuldades, que eu não sou ninguém, que eu não sou uma pessoa que possa bater no peito e falar que eu sou alguma coisa. Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus.
E aqui, irmãos, quando fala no Salmo 27, fala que nós dependemos de Deus. Então, no segundo ritual, eles agradeciam a Deus pelo sol, mas ao mesmo tempo, eles entendiam que a confiança vinha de Deus. E foi nessa ocasião que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ali ele também se referiu que iluminava o pátio do templo durante a festa. Mundão perdido, né, meu irmão? Mundão perdido, mas Jesus é a luz deste mundo. No meu trabalho essa semana, eu trabalho numa loja de esquina, chegou uma mulher assim meia tremendo, ali dependência de droga, aquela coisa toda, e o pessoal falou: ó, isso aí, ó, tem que ficar esperto. E ela estava tremendo assim, querendo roubar para poder comprar droga, e vinha saindo uma senhorinha, irmãos, do banco. Eu trabalho do lado do Banco Bradesco Prime. Uma senhorinha saindo do banco, meu irmão, foi muito rápido. A senhorinha passou, foi o tempo dela meter a mão na bolsa, a outra foi mais rápido. Catou, já foi. Saiu correndo ali no meio dos carros e já era. Levou a veinha. Levou a senhora. Senhorinha, 200 reais da senhorinha. E aí, correu ali e o pessoal disse: ó, toda vez que ela chega aqui, ela faz isso. O que é ali? Precisa urgentemente de Jesus. Jesus é a luz desse mundo. Pessoas que vivem dessa forma, pessoas que vivem nesse estado, pessoas que vivem na escravidão do diabo, não está perdido não, irmãos. Não está perdido não. Ela pode ser uma grande mulher de Deus, pregando a palavra do Senhor e ganhar muitas vidas para Jesus. Então nós temos que entender que o Senhor Jesus é a luz deste mundo. Para encerrar, irmãos, estamos no tópico 3. A festa dos tabernáculos no retorno de Cristo. Essa luta está acabando. Nós que passamos essa luta terrível, está acabando. O seu corpo que não aguenta mais de tanta enfermidade, está acabando, irmãos. Jesus está voltando. Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai reinar para todo sempre. Nós estaremos com Ele, morando com Ele eternamente. Então, irmãos, entenda uma coisa: está só apertando. O mundo não vai ser mais o mesmo nunca. Mas nós sabemos que nós temos Deus na nossa vida. Então está passando essa agonia, está passando essa angústia. É interessante, pastor Elias, muitas pessoas falam assim: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso no mundo? Irmãos, é só ler a Bíblia. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Nós teríamos aflições mesmo, pastor. Teríamos angústias, teríamos momentos de luta, de enfermidade, de problemas. Teríamos aflições. Mas isso está acabando, porque Jesus está levando a sua igreja de forma individual. Haverá forma coletiva sim, vai chegar, mas Ele está voltando de uma forma individual. Todo dia chama um, todo dia acolhe um. Pastora Geide, eu acho que eu imagino até o anjo. Isso aqui é coisa minha, viu, irmão? Está na Bíblia não, mas também não é heresia não. Acho que eu fico imaginando, pastora Geide, o anjo com a prancheta na mão. Prancheta, amanhece o dia, o anjo com a prancheta, ó. Os que vão vir é esses aqui, viu? Está o nome aqui na lista. Esse aqui vai vir 5 horas e 1 minuto. Aqui vai vir 8 horas e 15 minutos. Esse aqui 9h40, esse aqui 10h50. Aqui, ó, 12h15, esse aqui vai vir. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui 5h26 também vai vir. E esse aqui 11 horas e 59 minutos também vai vir. Meu irmão, não adianta, pastor Lutero. Chegou o dia, a hora, aquele minuto, já foi. Fôlego de vida sai. Quem está com Jesus? Jesus. Quem não está? Infelizmente. Então todo dia ele volta de forma coletiva. Chamou a pastora Jandira, chamou o pastor Zé Milton e tantos outros que ele ainda vai chamar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas ele vai chamar. E esse terceiro tópico aqui, eu vou pedir permissão para a igreja assistir um vídeo
de 5 minutos com o nosso pastor Gedeon Júnior. Porque nós temos no nosso canal do YouTube toda a playlist do livro do Apocalipse. E se você pegar do capítulo 20, nós vamos ter ali 3 horas, meus irmãos, só falando do milênio. E eu ouvi essa semana no meu trabalho. Eu ia ouvindo, voltava ouvindo. Fonezinho no ouvido, ia ouvindo, voltava ouvindo. Ia ouvindo, voltava ouvindo. 3 horas só sobre o milênio. Das 3 horas, pastor Aloide, eu peguei 5 minutinhos para a gente poder falar desse tópico 3. Mas você pode ir lá no canal do YouTube, EPBC Brasil, playlist Apocalipse, desce até o capítulo 20, e você vai ter lá da parte 1 até a parte 7, falando sobre esse tema. Eu peguei 5 minutinhos. Jojo, coloca por favor e aumenta, por gentileza. Preste atenção, meu irmão. E o capítulo 20 é exatamente aqui após o final da grande tribulação. Olha que interessante. A grande tribulação começa então com o arrebatamento da igreja e Jesus nos recebendo nos ares. A grande tribulação termina então com a segunda vinda de Cristo e, obviamente, a guerra do Armagedon, onde ele bota os pés lá no Monte das Oliveiras. Depois ele pisa em Bosra, ali em Edom, todos os seus inimigos, e ele sobe para o Vale do Megido, Ar-Megido, e ali com o poder da sua palavra, ele destrói os seus inimigos. E aí, obviamente, prende-se o diabo e começa o capítulo 20, que é o milênio. Sim, você leu comigo que desce dos céus. Isso está no versículo 1, 2 e 3. Vi descer dos céus um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o que eu acho mais interessante ainda é que nós que estávamos durante a grande tribulação nos céus, agora seremos reis e sacerdotes com ele, e não só nós, aqueles que morreram durante a grande tribulação e foram degolados pelo testemunho de Jesus. Você se lembra desta imagem aqui? É muito interessante. Olha que interessante, ó. Você tem a primeira fase da vinda de Cristo, então, quando ele vem para buscar a sua, o quê? Igreja. E ele nos leva para o céu. Aqui embaixo começa a grande tribulação e lá no céu ele nos conduz através do arrebatamento, em primeiro lugar, para o tribunal de Cristo, onde receberemos cada um de nós as nossas coroas. Depois do tribunal, aí é bodas do Cordeiro. Aí é mesa farta, com alegria, com casamento, com felicidade. Enquanto isso, todo o período da grande tribulação aqui embaixo e o desespero aqui embaixo. E aí, sim, aí virá a segunda fase da vinda de Cristo, onde ele vem agora não nos céus para receber a igreja, mas ele vem dos céus com os seus e pisa o pé no Monte das Oliveiras, vai depois até Edom e pisa nos seus inimigos, e depois sobe até o Vale do Megido, no Ar-Megido, no Armagedon, e ali liquida o anticristo e o falso profeta e os seus seguidores. Olha que fantástico, olha que fantástico. E aí sim, estabelecido está o milênio. E nesse milênio, lembre-se, nós voltaremos com ele para a grande última fase da Batalha do Armagedon, mas ele vem para reinar. Então olhe para a linha do tempo, olha que lindo, meus irmãos.
Olha que lindo, olha o milênio. O milênio é a consumação da grande palavra de Deus. Eu não sei o seu coração, o meu se enche de alegria, de felicidade, de graça, de gozo. Que Deus fantástico. Quando a gente olha para o milênio, a gente tem exatamente esse período que começa após a segunda vinda, quando ele desce, vence a batalha do Armagedon e traz o seu reino. Eu sei que é uma mera figura ilustrativa, mas é exatamente isso. A Bíblia diz que o leão junto com o cordeirinho viverão. É como se voltássemos ao jardim do Éden, a vida mais do que perfeita que Deus preparou para nós. O milênio tem algumas características interessantes e absolutamente fantásticas. Nele haverá um governo único. Nele haverá absoluta e completa justiça. Nele haverá obediência, porque quando se tem um governo justo, próspero e fantasticamente justo, você tem a obediência da população como consequência. Nele nós teremos simplesmente o conhecimento universal sobre Deus e sua palavra. Nele teremos paz e prosperidade, nele teremos longevidade. É quase inacreditável, né, irmãos? Mas é isso que nos espera, o milênio e depois a vida eterna. E olha que a vida eterna Deus tem preparado para nós, o que o olho não viu, que não desceu o coração, que não subiu a mente. Irmãos, já imaginaram a vida eterna depois do milênio? Glória a Deus. Já imaginaram a vida eterna depois do milênio? Agradecer ao pastor por ter cedido esse vídeo, permitido. Hoje eu estou sem som. Agradecer ao pastor Gedeon Júnior por ter permitido passar o vídeo. Mas a festa dos tabernáculos fala sobre o milênio. A festa dos tabernáculos vai falar sobre o milênio, porque bem aqui, no versículo de número, eu não vou ler agora, mas em Deuteronômio 31, do 9 ao 13, fala que era feita uma leitura pública a cada 7 anos, e era feita pelos sacerdotes, depois pelos reis, e hoje pelo primeiro-ministro. E no versículo 2 e 3 de Isaías, e Miqueias 4 e 2, falirão muitas nações, e dirão, vinde subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós temos duas opções, ou descer para ser reis e sacerdotes, ou ficar na grande tribulação. Porque nós do Brasil para Cristo acreditamos o quê, irmãos? Que quando chegar a grande tribulação, nós já estaremos com o Senhor. Nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então nós temos duas opções. Ou vamos voltar com Cristo, sendo reis e sacerdotes no milênio, ou nós vamos estar na grande tribulação. 3 primeiros anos e meio de falsa paz, tudo resolvido, questão de economia, questão de ordem de dinheiro, de saúde, tudo resolvido, uma falsa paz, o anticristo reinando, mas ele é desmascarado, os 3 últimos anos e meio depois, a abertura dos selos, e aí, irmãos, a grande tribulação. Pode se salvar na grande tribulação? Pastor Heber, pode se salvar? Pode ir para o céu estando na grande tribulação? Pode. Vai acontecer? Vai. Mas bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Nós podemos ir na primeira, no soar da trombeta, subir na primeira. Eu não quero ficar na repescagem não, pastor Lutero. Quero ir na primeira, meu irmão. E a festa dos tabernáculos fala sobre o milênio. De 3 horas, consegui fazer ali em 5 minutinhos, o pastor Gedeon Júnior nos explicando isso. Só olhar na playlist e ouvir o restante. Para finalizar, 2 minutos eu encerro. A festa dos tabernáculos e o novo céu e a nova terra. Diz assim, parágrafo 1º. A festa dos tabernáculos representa, além do milênio, o novo céu e nova terra. Sobre esse tema, Richard Booker traz um raciocínio interessante. Ele diz que por melhor que seja o milênio, este não é o descanso final de Deus para nós. Pois em Levítico fala de um sábado especial, no 8º dia da festa. Esse era um dia de grande alegria.
e corresponde ao novo céu e nova terra. Nesta linha de raciocínio, podemos ver o milênio se cumprindo no 7º dia da festa, que era o dia em que os judeus clamavam fervorosamente pela vinda do Messias para salvá-los do jugo do inimigo. Por isso haverá a restauração do reino de Israel, no que muitos estudiosos acreditam ser o 7º milênio. Aí na playlist é só ver o pastor Elias Santana falando sobre o novo céus e nova terra. Estaremos morando com o Senhor eternamente, em corpos transformados. Não será esse corpo e não será esse corpo que você tem aí. Em corpos transformados, estaremos morando com o Senhor no novo céu e na nova terra. Valeu a pena passar por tudo que nós passamos. Valeu a pena dizer não para o diabo, porque agora moraremos com o Senhor eternamente. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá tribulação, lá não haverá desespero. Não, é paz. É paz e é o seguinte, irmãos, paz eterna, alegria eterna. Pensa numa alegria aí agora. Pensa numa alegria. Imagine uma alegria que você gosta muito, uma alegria maravilhosa. Isso não é nada do que será o céu. É uma alegria eterna, porque a alegria que você pensou aí, ela passa. É uma alegria eterna, um gozo eterno. E você vai falar assim: valeu a pena eu estar firme com o meu Jesus, porque eu estou aqui num corpo transformado, abençoado e morando com meu Deus. Irmãos, eu não sei se eu consegui transmitir tudo aquilo que Deus colocou em meu coração, mas em suma essa festa vou ler aqui a conclusão. No início Deus habitou no meio do povo, preparando-lhes para neles morar. Ele veio e nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós, e hoje somos o seu santuário. Mas no novo céu e nova terra, nós viveremos com Deus, e Ele será o nosso santuário. E isto foi prefigurado na festa dos tabernáculos, quando os judeus habitavam nas cabanas durante a festa. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo o seguinte: ainda dá tempo de nós confirmarmos o nosso carimbo para o céu. Ainda dá tempo de nós cravarmos e dizer assim: do céu ninguém me tira, porque é para lá que eu vou. Ainda dá tempo. O Senhor pode te chamar hoje. O Senhor pode te chamar hoje. E se Ele te chamar hoje, você tem que ter a certeza de que você vai encontrar com o seu Deus. E que nós possamos refletir em tudo isso. E que nós possamos aprender que dependemos de Deus. E que Deus é tudo em nossa vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Como nós temos sido edificados com as ministrações dessas lições nessa revista, as festas judaicas, as festas de Israel. Senhor, muito obrigado. Que o teu nome seja glorificado. Que tu possa perdoar os nossos pecados, possa perdoar as nossas falhas, e que possamos morar com o Senhor eternamente. Fica conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Pastor Aloídio, muito obrigado por essa oportunidade. Pastor Gedeon Júnior, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia. Os temas dos estudos são: Estudo 1, as festas do Senhor. Estudo 2, o sábado. Estudo 3, a festa da Páscoa. Estudo 4, a festa dos pães asmos. Estudo 5, a festa das primícias. Estudo 6, a festa de Pentecostes. Estudo 7, a festa das trombetas. Estudo 8, o dia da expiação. Estudo 9, a festa dos tabernáculos. Estudo 10, a festa do Purim. Estudo 11, a festa da dedicação.
E por fim, estudo 12, a festa do jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o Pastor Heber. Então não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.